Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal e estamos muito felizes de poder falar sobre o tema de hoje. Mas antes disso, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe com todos os seus contatos e se inscreva para que o YouTube te avise quando um vídeo novo chegar. Vamos começar? Bom, eu tenho certeza de que em algum momento da sua vida você deve ter se perguntado como fazer para ser um jovem cristão em pleno século XXI. Parece tão difícil, não é mesmo? Porque se somos honestos e fiéis, nos chamam de exagerados ou te dizem o seguinte: para de ser fanático. A Bíblia não pede nada disso, não. Agora, se somos negligentes, o discurso é outro. Dava uma de cristão e nem conseguiu passar pela prova. Perceberam que nunca tem meio termo? E parece que tudo está feito para nos fazer cair, para nos impedir de atingir o máximo nível em nossas vidas. Mas agora eu te pergunto, quanto disso é de fato real? Quanto disso é possível acontecer? Será que alguém entre os personagens bíblicos passou por isso na época em que viveram? Ou isto é uma coisa da modernidade mesmo, tipo século XXI e toda a sua tecnologia, redes sociais, vai lá pedrada? Será que em toda a Bíblia, personagens da época, através da fé e da coragem, venceram todas as tentações de Satanás? Bom, quando lemos na palavra de Deus todas as coisas que seus servos faziam, ficamos simplesmente deslumbrados com a fé desses homens e mulheres. A forma como o Senhor agiu na vida e ministério de cada um deles é simplesmente incrível. Agora, existem casos como o de Sansão, que com sua força e agilidade sobre-humana julgou Israel por mais de 20 anos. Temos também o caso de Abraão, que foi considerado, o pai da fé e amigo de Deus. Mulheres incríveis como Ana, Maria Madalena e tantas outras que se diferenciaram da multidão com a sua fé e coragem. Bom, sendo assim, uma pergunta surge de tudo isto. Como podemos ser dessa forma em nossa era? Existe por um acaso diferenças que não nos permitam demonstrar a mesma fé e coragem que os antigos servos e servas de Deus? Ou melhor ainda, como ser fiel até nos mais mínimos detalhes, no mundo em que vivemos e ainda sair vitoriosos? Bom, confesso que são perguntas difíceis, perguntas que nos deixam pensativos demais, porque podemos chegar a acreditar que não existe uma resposta, que não podemos ser fiéis no mundo em que vivemos. Mas olha, o que diz o nosso manual de instruções que conhecemos como Bíblia? A eterna palavra de Deus, que apesar de séculos, ela não perde vigência ou atualidade. Será que ela não nos diz como fazer? Será que exemplos de milênios atrás não são suficientes para nos ajudar a vencer? Será que temos que buscar respostas em outro lugar? Bom, eu digo um sonoro e definitivo não. Os tempos podem até mudar, modernizar, etc., mas os princípios adotados na Bíblia podem sim nos ajudar a enfrentar qualquer situação, não importa a época do mundo em que estivermos inseridos. Existem várias histórias bíblicas que eu poderia usar para responder essa pergunta, mas eu vou usar a minha história favorita, que responde de maneira definitiva essa questão e não deixa lugar a dúvidas. A história de Daniel e seus 3 amigos. Mas, antes de falar da história em si, preciso fazer alguns comentários sobre o contexto histórico que ajudarão a entender um pouco mais esta maravilhosa história de fé e coragem. A extraordinária história de Daniel e seus amigos começa no 3º ano de Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim era o 2º filho de Josias. Quando este perdeu a vida em Meguido, o povo fez de Jeoacás, seu 4º filho, rei em seu lugar. Veja em 1 Crônicas 3,15. Lá aparece como Salum e tem seu nome mudado tempo depois para Jeoacás. Depois de Jeoacás ter reinado por um período de mais ou menos 3 meses, Faraó Neco, no retorno de sua primeira campanha na Mesopotâmia, o depôs e colocou Jeoaquim no trono. O novo governador de Judá, que teve seu nome mudado pelo rei egípcio, de Eliaquim, que significa meu Deus estabelece, para Jeoaquim, que significa Jeová estabelece, foi forçado a pagar um pesado tributo ao Egito.
mas parece ter estado satisfeito por ser leal ao seu senhor egípcio. A presença de Nabucodonosor na Palestina, no princípio do verão de 605 a.C., segundo relatos históricos, o fez como príncipe ainda, e não como rei. Ele recebeu a incumbência de seu pai, o rei Nabopolassar, de extinguir uma rebelião no Egito, Fenícia e Coele-Síria. Seria mais ou menos na região sudoeste da Síria. Tendo completado sua missão, mas estando ainda no ocidente, recebeu a notícia da morte do seu pai. Deixando os cativos, dentre os quais são mencionados judeus, e muito provavelmente Daniel e seus amigos estavam entre esses cativos, ele deixou nas mãos de seus generais e regressou apressadamente à Babilônia, pela rota curta do deserto, o mais rápido possível. Essa pressa era, sem dúvida, devido ao desejo de evitar que algum usurpador ocupasse o trono. Seu pai morreu em julho ou princípio de agosto de 605, segundo é atestado por documentos comerciais de Babilônia em tabletes de barro. Bom, no livro de Daniel, que fica no Antigo Testamento e faz parte dos profetas maiores, encontramos a história de Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias, Jeová é gracioso. Misael, provavelmente, a gente não sabe, 100%, quem pertence a Deus, e Azarias, Jeová ajuda. Na cultura judaica, o nome tem enorme valor e descreve a vida do seu possuidor. Nestes nomes percebemos que os pais de Daniel e seus amigos tinham um profundo relacionamento com Deus de Israel e desejavam com certeza que seus filhos também o tivessem. Seus nomes, no entanto, são mudados, o que significa a sua adoção na corte babilônica. Um costume que tem vários paralelos na história bíblica. José recebeu o nome egípcio quando entrou para a vida na corte do Egito, não é? E o nome de Hadassah, por exemplo, foi mudado para Esther, provavelmente quando ela se tornou rainha. Então, este costume é atestado por fontes antigas entre os babilônicos. O rei assírio Tiglat-Pileser III adotou o nome de Pulo, que seria o Pul da Bíblia, quando se tornou o rei da Babilônia. E Selmanasar V parece ter usado o nome Ululai no mesmo ofício. Agora, estes jovens hebreus faziam parte da nobreza. Eram de boas famílias e tinham tudo aquilo que eles poderiam desejar. Por esse motivo foram levados a servir no palácio. Somente nobres saberiam se comportar e agir na presença da realeza. Babilônia atacou Israel e os levou cativos para o seu país. Especialistas acreditam que isso foi resultado direto do que aconteceu em Isaías 39. Tá bom? Veja lá e pesquise. Como faziam parte da nobreza de Israel, estes e outros jovens foram colocados pelo rei Nabucodonosor para estudarem a língua e costumes dos caldeus, fazendo uma faculdade de 3 anos, o qual Daniel e seus amigos foram obrigados a participar. Salmo 62, o verso 6 diz: somente ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza onde não serei abalado. Logo em seguida, os espíritos excelentes deles, logo de início, já foram demonstrados. Todos os jovens seriam colocados à prova pelo próprio rei, para fazerem parte do grupo dos sábios e conselheiros do seu reino. Portanto, não podiam se alimentar de qualquer forma. Então o rei designou da sua própria alimentação para esses futuros sábios. Qual o problema, não é? Bom, havia um problema. Qual era? Sim, exatamente. Eram comidas que Deus tinha deixado claro em sua palavra que não faziam bem e não deviam ser consumidos. Fora o fato também que teria vinho para beber, pois fazendo parte da escola real deviam comer a comida que o rei comia e beber da sua bebida também. Era uma coisa muito, digamos, normal naquela circunstância. Mas isso deixou nossos jovens protagonistas muito aflitos, porque não queriam desobedecer à ordem do rei, mas também não queriam desobedecer a Deus. Eles tinham que fazer uma escolha. Escolhas, jovens, fazem parte do nosso dia a dia e nelas estaremos constantemente demonstrando o Deus a quem servimos. Então, o que fazer? Bom, vamos à Bíblia. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado.
pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer estes alimentos, a fim de não se contaminar, conforme está escrito em Daniel 1:8. Agora, havia várias razões para que um jovem judeu evitasse comer esse tipo de alimentos. Bom, deixa eu ver aqui. O primeiro, os babilônios, como outras nações pagãs, comiam carnes impuras. 2. Os animais não eram devidamente abatidos, de acordo com os preceitos levíticos, como está em Levítico 17, 14 e 15. Terceiro, uma porção dos animais comidos era primeiramente oferecido como sacrifício aos deuses pagãos. Isso você pode ver em Atos 15, 29. O quarto, o uso de comidas e bebidas extravagantes e insalubres era contrário aos rígidos princípios de temperança praticado por Daniel e seus 3 amigos. Os jovens determinaram não fazer nada que interferisse no seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Fácil? Essa história não deixa lugar a dúvidas. Estes jovens hebreus se decidiram a ser fiéis, não importa as circunstâncias ou consequências que possam enfrentar. A sua fidelidade a Deus era mais importante que a própria vida. Você consegue entender para onde eu estou indo? Quando, porém, fazemos isto, devemos ser lógicos e estrategistas. Nada deve ser feito de maneira louca ou inconsequente. Sabe? Veja Daniel, eles foram falar com o encarregado da alimentação e ao ter a negativa do seu pedido, eles resolveram abordar o problema desde um ângulo diferente, um pouco mais educado, sabe? Da mesma forma como José, Esdras ou também Neemias, né, utilizaram a docilidade, a cortesia, a fidelidade. Estes jovens conseguiram o favor dos seus superiores. Deus opera com aqueles que cooperam com ele. Pediram para fazer um pequeno teste de 10 dias, como vemos em Daniel 1, 12 e 13. Frutas, verduras e legumes para comer e apenas água para beber. O oficial ficou com medo. Realmente, o rei poderia mandar decapitá-lo se os jovens não estivessem 100% de suas capacidades. Mas Daniel educadamente insistiu. Apenas 10 dias. Então, gente, após os 10 dias de teste, o chefe da cozinha, ele percebeu que os jovens hebreus estavam muito mais saudáveis e sadios, a diferença dos outros jovens, né, que realmente comeram e beberam da comida e da bebida do rei. 1 Timóteo 1,19 nos diz: apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Realmente, como prêmio, né, ao que eles conseguiram, eles puderam continuar se alimentando dessa mesma forma até o fim dos estudos universitários. Mas sejamos sinceros, 10 dias, dá para mudar alguma coisa? Olha, pelo jeito sim. Os hábitos de temperança de Daniel e seus amigos o ajudaram realmente a ficar do jeito que eles ficaram, a conseguir semelhante resultado. Porque, veja só, a recuperação que eles tiveram da longa caminhada da Judéia até Babilônia, porque como escravos eles caminharam sem parar, tá? Apesar de tudo isso, eles se recuperaram rápido. Isso se deve a um hábito saudável de alimentação. Agora, no caso de Daniel e seus 3 companheiros, o poder divino uniu-se ao esforço humano e os resultados foram realmente notáveis. Veja bem, a bênção de Deus secundou a nobre resolução dos jovens de não se contaminarem com as iguarias do rei. Sabiam que se fizessem isso, eles não se desenvolveriam 100%, tanto física quanto mental e quanto espiritualmente. Veja bem, Aspenaz, né, o chefe da cozinha, ele tinha certeza de que os jovens ficariam completamente pálidos, sabe, sem qualquer vigor. Agora, quando os 10 dias se passaram e ele viu que os jovens hebreus estavam muito mais saudáveis do que do que eles, né? Isso explodiu provavelmente a mente dele, né? Deve ter sido uma coisa muito louca mesmo. Agora, entenda uma coisa. Os jovens, Daniel e seus amigos, eles não decidiram assim de um dia para o outro, ou porque a pressão popular, né? Enfim,
não tinha nada a ver com isso. Eles sabiam que a comida e a bebida do rei não era boa, não ia fazer bem, e eles não estavam dispostos a simplesmente jogar fora, jogar no lixo toda a educação que seus pais lhe tinham dado. Além do mais, Daniel não recusou os manjares reais porque se achava diferente ou mais santo do que os outros, sabe? Não, não, não. Desde a perspectiva humana, ele tinha todas as desculpas mais plausíveis do universo para condescender com a vida de pecado, né? A vida de pecado que rodeava as cortes reais, né? Porque se ele fizesse diferente, ele poderia ser taxado de fanático ou excêntrico, não sei. Mas ele procurava viver em paz com todos e cooperar ao máximo com seus superiores, contanto que essa cooperação não requeresse dele o sacrifício dos seus princípios. Quando a fidelidade a Jeová estivesse envolvida, ele estava pronto a sacrificar qualquer coisa, honras mundanas, riquezas, posição e até mesmo a própria vida. E nós sabemos que isso é verdade, porque se você folhear mais um pouco a história, aparece o leão, os leões na cova, né? Então nós sabemos que Daniel falava sério. Agora, como último ponto, vemos que Daniel e seus companheiros receberam a instrução dos caldeus. E isto é um teste de fé também. Por quê? Porque a sabedoria dos caldeus estava aliada com idolatria e práticas pagãs, e misturavam feitiçaria com ciência, literatura com superstição. Agora, não sei como eles se mantiveram afastados de tudo isso. Sabe, porque se você já fez uma faculdade, você sabe muito bem que não pode cursar o que quer. Tem que cursar todas as matérias e passar em tudo, senão você não se forma. A Bíblia não nos diz, mas a despeito de todas as influências corruptoras, eles permaneceram firmes, né? E nós sabemos que isso é verdade porque na fornalha, né, eles se mantiveram firmes da mesma forma. Agora, os 4 jovens hebreus aprenderam as perícias e ciências dos caldeus, sem adotar os elementos pagãos misturados nelas. Isso, meu amigo, é muito grande mesmo. No único capítulo deste livro maravilhoso, nós podemos tirar algumas lições. Vamos começar com a primeira. Temos que ter uma vida de comunhão constante com Deus, já seja orando, lendo a Bíblia ou indo na igreja. Não tem jeito. Segundo, precisamos adotar uma vida de temperança, e não digo apenas na alimentação, mas em todos os aspectos da vida. Constância, disciplina e bons costumes aliados ao poder divino podem fazer maravilhas na tua vida. Terceiro, temos que ser fiéis a Deus, a todo custo, mesmo que isso signifique demorar mais tempo na faculdade, perder uma ótima oportunidade de emprego ou até mesmo a vida. Eu termino fazendo apenas uma pergunta. Após tudo o que foi dito, podemos encontrar na palavra de Deus as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer embate com o inimigo de todas as almas? O que você acha? O que você acha que Daniel e seus companheiros responderiam se vocês perguntassem? Pense, decida e haja como um filho de Deus, não importa o que vier pela frente, porque assim diz o Senhor em Romanos 8:31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Bom, eu espero que você tenha gostado do assunto. Esperamos todos no próximo vídeo para a honra e glória do único que é digno. Sim, de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Agora lembre-se, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Até a próxima.